Como transformar o seu parceiro no maior aliado do seu parto em 8 semanas. Seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais preparadas e conscientes desse Brasil. Se você tem uma doula no presencial, bem provavelmente ela vai chegar quando esse trabalho de parto já tiver dado mais as caras. O seu médico muito provavelmente vai chegar só ali no final, próximo ao expulsivo. As enfermeiras vêm vez ou outra, e se você tiver uma físio, e mesmo que tenha contratado uma equipe, quem está com você do início ao fim e quem é responsável não só emocionalmente, mas legalmente por você também, é o seu acompanhante. E aí, minha querida, se ele não souber te proteger, se ele não entender qual é de fato a função dele dentro desse cenário, as suas chances de conseguir viver uma experiência surreal, elas acabam sendo diminuídas, e a gente precisa falar aqui sobre a realidade. E eu acredito que muitas de vocês que estão aqui até têm um parceiro que está sendo muito presente nesse momento da gestação, mas ser presente e ser preparado são duas coisas muito diferentes. Falando pela minha experiência e todo esse tempo atendendo gestantes hoje, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu tenho a primeira e maior estrutura de mentoria de preparação para o parto do mundo. A Prep to Birth já atingiu gestantes em 18 países diferentes, e eu posso trazer para você com muita clareza de que as que vivem experiências mais surreais são as que têm maridos mais esforçados nesse processo. E o seu marido ser esforçado não é o quanto ele está interessado em entender sobre a gestação, e sim o quanto ele consegue consumir da maneira correta os conteúdos que vão fazer diferença nesse dia, e é sobre eles que a gente vai falar aqui hoje. Tem muita gestante que comete o erro de querer explicar para o marido sobre o parto e o que ele não pode deixar que façam com ela nesse dia, sem se preocupar com o processo interno de desmistificação deste homem. Mas o que seria esse processo interno de desmistificação? Se você me acompanha nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, se você não me acompanhe lá. Inclusive, minha senhora, clica aqui no sininho, no botão de seguir se você não me segue, dá pelo menos um gostei nesse vídeo, comenta o que você quer ver aqui no YouTube. Eu tô começando nessa rede nova, não faz muito tempo, e é muito importante que esse conteúdo chegue ao máximo de gestantes possíveis. Então, se ele for relevante para você, eu quero muito que você deixe a sua interação aqui, porque é muito importante para mim. As crenças que você cresceu ouvindo sobre parto, que a dor do parto é a dor da amó, que a dor do parto é a dor de não sei quantos ossos quebrando, todas essas coisas que você escutou a sua vida inteira, o seu marido também escutou, minha senhora, só que a escuta dele foi diferente. Então, nós mulheres estamos acostumadas a sentar na roda das mulheres e ouvir as experiências da nossa família e das pessoas ao redor de nós sobre parto. E eles também escutam sobre, só que eles escutam com aquela vibe mais de tiozão, sabe? Eles escutam de um jeito diferente. E eles não internalizam da mesma maneira que nós, porque principalmente se você sempre quis ser mãe, você quando ouvia essas coisas pensava, meu Deus, um dia eu não quero passar por isso. Ele talvez pensasse, meu Deus, que bom que eu não passo por isso, ou a minha mulher, minha futura mulher não vai passar por isso. Isso são crenças internas que ele tem. Então, depois de muito tempo ensinando para homens e mulheres do mesmo jeito sobre parto e vendo que eles não estavam tendo o resultado que eu desejava, eu reestruturei toda a minha metodologia para me comunicar com os acompanhantes de uma maneira diferente. E foi aí que a mágica aconteceu. Foi aí que eu consegui trazer aqueles homens que estavam meio distantes do processo do parto, que estavam presentes na gestação, acompanhavam a mulher nas consultas, viam conteúdos, mas eles não tinham vontade de sentar para estudar. Eu consegui trazer esses homens muito mais para perto da nossa preparação e fazer com que eles se tornassem o melhor acompanhante do mundo. E é esses passos que eu quero que você siga com o seu acompanhante. Então você precisa entender que ele até pode estar se esforçando, mas ele ainda não tem clareza de como que ele vai te acompanhar de verdade nesse processo. Ele com certeza tem muito medo de ultrapassar alguma decisão médica porque ele não tem esse conhecimento técnico. Ele talvez se sinta um pouco deslocado no ambiente hospitalar e, mais do que isso, emocionalmente ele também fica abalado. Ou como você acha que ele tá se sentindo com você falando pra ele toda hora, você não pode deixar me cortar, você não pode deixar empurrar minha barriga, você não pode deixar fazer isso aqui é meu direito, tal. Ele fica querendo mostrar pra você que ele vai dar conta, mas ele mesmo não sabe se ele vai dar conta. E esse sentimento não pode ser negligenciado por vocês, gestantes, durante a gestação. Então, eu vou ficar aqui do lado dos homens nesse vídeo, tá? Então, em 8 semanas, como que a gente vai organizar uma preparação mais consciente do teu acompanhante? A semana 1 e 2, nós temos desmistificação dos mitos sobre parto e entendimento da fisiologia básica. Nesse primeiro processo, você, antes de explicar sobre a fisiologia, precisa entender quais são as crenças que ele tem dentro da cabeça. Cordão enrolado no pescoço, bebê grande, mulher que não tem passagem, mulher pequena, marido grande, bebê que faz cocô na hora do parto, indicação de cesárea, pressão alta, indicação de cesárea. Todas as crenças que ele tem precisam ser desmistificadas. Ele precisa entender que o que ele ouviu a vida inteira sobre parto não é verdade. Antes de você trazer novas informações, você precisa entender qual é a visão dele sobre parto. E não é perguntando pra ele qual é a sua visão sobre parto que você vai conseguir entender, senhoras. Homens são muito diferentes de nós, não funciona dessa forma, você precisa ser mais estratégica, tá? E aí sim, depois disso, inclusive quem tava no meu evento
evento Mentalidade para Parir, que foi sensacional. Se você não estava nesse evento, você quer ter acesso a esse evento, onde a gente falou sobre uma reprogramação mental sobre parto, manda uma mensagem para mim lá no meu direct do Instagram. Mas depois de você fazer um mapeamento, entender o que ele pensa, pergunta para ele quais são as coisas que ele já ouviu no trabalho, quais são as histórias, se ele sabe como ele nasceu, o que ele ouvia sobre parto quando ele era criança, dá uma sondada, joga para ele algumas coisas, como por exemplo, amor, se o cordão estiver enrolado no pescoço, o que você faz? Pega algumas frases assim para jogar para ele sobre mitos, pesquisa um pouco sobre esses mitos. Lá no meu Instagram tem muito vídeo quebrando mitos sobre parto, então pega os tópicos desses vídeos, joga pro teu acompanhante, explica para ele o porquê aquelas coisas não são verdade, então vocês vão aí já estar aprendendo muita coisa, e depois que você fizer esse processo de desmistificação, você vai explicar para ele sobre a fisiologia básica, sobre os processos do parto, sobre as fases do parto, sobre o que acontece com o corpo, sobre qual é o melhor momento de ir para a maternidade. Você vai conseguir trazer para ele uma ambientalização de tudo isso. Nas semanas 3 e 4, a gente precisa muito falar para ele sobre as técnicas que ele pode usar com você no dia do parto para promover uma maior qualidade para vocês. Bom dia! Hello! Vocês viram que o meu cenário está diferente hoje? Aqui a gente tem lápis de cor e desenho e uma criança que está em casa de férias. Bem chaninho. Foi na mão para que vocês não escutem um desenho aí no fundo. Depois disso, na semana 13 e 4, a gente vai desenvolver comunicação com a equipe. Qual é o conceito de violência obstétrica, o que é considerado, como que ele vai se comunicar sem parecer rude, porque muitos de vocês acreditam que para que a gente possa se posicionar com essa equipe no cenário de parto, a gente vai acabar se indispondo, sendo grosseiro, e não tem que ser assim. Existem maneiras bem mais elegantes da gente trazer esse posicionamento, e ele precisa ter um posicionamento alinhado com o que você espera. Então é importante que a gente consiga desenvolver isso nele. Então quais são as frases que ele pode usar, como que ele pode se comunicar, como que ele pode pedir um pouco mais de tempo na hora de tomar uma decisão, por exemplo, ou como que ele pode recusar de uma maneira muito firme, muito elegante, muito tranquila sobre os procedimentos e as intervenções que forem oferecidos nesse dia. Então é importante que ele, além de estar alinhado com o teu plano de parto, consiga desenvolver isso. Na semana 5 e 6, eu quero que você desenvolva com ele técnicas de relaxamento para esse momento do trabalho de parto, formas de alívio da dor, técnicas de apoio emocional. Então como que ele pode ser o seu suporte de maneira ativa nesse dia? E é importante que esteja muito claro na sua cabeça não só o que você espera dele e o que você acha que você espera. Ele precisa aprender todas as técnicas possíveis para aliviar a sua dor, para promover relaxamento, para fazer com que vocês se sintam seguros e de fato capacitados ali para viver esse dia. Então é extremamente importante que você consiga passar isso para ele, ensinar isso para ele, passar quais são as suas red flags e o que você não gostaria que ele fizesse de forma alguma, como por exemplo mexer no celular ou enviar mensagens para as pessoas da família, avisando que estão em trabalho de parto. Então, alinhe muito bem essa comunicação e fale para ele o que ele pode fazer com você em cada fase do trabalho de parto. Então, lá no pródromo, preciso que a gente relaxe, que a gente namore se a gente estiver confortável, que você me faça rir, que você dê alguma coisa gostosa para eu comer. Na fase latente, eu preciso de um banho quente, eu preciso de massagens na minha lombar, eu preciso de bolsa de água quente para as cólicas, eu preciso que você me ajude a subir escadas ou fazer tal coisa. Durante tal fase, eu preciso disso. Na fase ativa, eu preciso que você me incentive a fazer tal exercício. Eu preciso que você se atente a isso. As formas de aliviar a dor são essas. Então, treinem isso junto, treinem posições para o parto, treinem os pontos de acupressão que aliviam a dor no corpo, treinem, façam muito treino durante todo esse processo, façam muitas simulações reais, e a gente vai falar um pouco sobre essas simulações e sobre como você vai conseguir praticar isso ao decorrer desse vídeo. Na semana 7 e 8, eu quero que vocês foquem muito em simulação e preparação mental. Mentalmente, vocês precisam estar extremamente alinhados, e eu quero que você faça com eles simulações reais para esse cenário. Então, como que a gente poderia dividir isso em blocos? No primeiro bloco, naquele primeiro momento de entendimento e compreensão com ele, eu quero que você converse com ele sobre frases que costumam parecer urgentes dentro da sala de parto, mas não são. Vou dar um exemplo aqui para você. Inclusive, é muito delicado que a gente fale sobre isso. Eu acredito que as mulheres que ficaram até aqui nesse vídeo são mulheres que já têm um nível de consciência um pouco maior. É extremamente importante que a gente não tente interferir na atuação técnica, principalmente quando a gente apresenta um quadro ali muito claro. O que nós precisamos entender na nossa cabeça é que quando há espaço para argumentação e quando esse momento de tomada de decisão é compartilhado com a família, é porque isso não é uma emergência. Quando a gente não faz simulação e quando a gente não entende o cenário real de parto, às vezes a gente
desoportuniza a tomada de decisão que nós temos nesse momento de forma tranquila e consciente, porque a gente já se desespera. Então é importante você conseguir trabalhar com o seu acompanhante o que são frases que parecem ser muito wow, mas na verdade elas não são. E tem tempo de vocês conversarem, de vocês ligarem para uma doula, se vocês estiverem num plantão com alguém no WhatsApp, por exemplo, de vocês tirarem essas dúvidas e vocês conseguirem tomar decisões mais racionais e conscientes para esse momento. Então, o que poderia ser, de repente, um protocolo institucional que deve ser feito e é recomendado do que seria uma preferência médica? Nós temos uma crença grande de que tudo que for passado por aquele profissional é de fato o que precisa ser feito, quando na verdade existem opções. Então, por exemplo, no final da gestação, existem alguns profissionais que têm uma maior preferência por esperar a mulher atingir 41 semanas e já iniciar com uma indução farmacológica, quando na verdade nós temos a opção de iniciar com 40 semanas um protocolo de indução mecânica, por exemplo. Então, é uma preferência daquele médico, mas você poderia optar por outra opção, se você tem esse conhecimento e essa segurança e esse repertório para argumentar. Então, ele saber diferenciar recomendação de necessidade é algo extremamente importante. E dentro disso, você pode desenvolver com ele opções de frase para que ele consiga ter uma clareza daquela situação. Então, por exemplo, uma enfermeira sugeriu uma intervenção. Eu vou trazer algo um pouco mais palpável para vocês. Vamos supor que você esteja com 6 centímetros de dilatação e das 10 da manhã até o meio-dia você continuou com 6 centímetros. A enfermeira vem até vocês na sala de parto e fala: pai, olha, o doutor recomendou que nós colocamos, já vem com a bandejinha da ocitocina, que a gente coloque esse sorinho aqui com ocitocina sintética para poder ajudar esse parto a evoluir melhor. Já faz 2 horas que estagnou, não está evoluindo. Antes dele tomar essa decisão, ele poderia falar algo como, por exemplo, olha, eu não entendi muito bem, será que antes de você colocar, você pode me explicar melhor? Ou eu preciso entender melhor para poder tomar uma decisão? Ou então, eu preciso entender melhor para ver se a gente concorda com isso? Você pode me explicar qual é a finalidade? Isso é realmente necessário ou é uma preferência de vocês para ajudar a acelerar o processo? É realmente necessário ou é para acelerar o processo? Se você traz essa balança para a equipe, não importa qual seja a equipe nesse momento, eles precisam te trazer uma base um pouco mais sólida de informações, e é aí que a tomada de decisão entra, e não no escuro como um, tá bom, se o médico acha necessário porque tem que ser feito, entende? Então, como essa, é importante que vocês desenvolvam outras opções de perguntas para ter uma clareza mais real desse cenário na hora de tomar uma decisão. E aí, dentro desse ponto, a gente precisa entender e desenvolver uma comunicação sem gerar conflito. Então, aquelas frases que funcionam, olha, eu preciso entender melhor, nós gostaríamos de tomar essa decisão daqui a pouco, será que nós podemos conversar sobre isso? Podemos reavaliar daqui 1 hora. Isso tudo faz vocês ganharem tempo para conseguir tomar decisões mais conscientes. Super legal que vocês entendam que existem várias estratégias de comunicação que vocês podem desenvolver de forma muito elegante, sem gerar conflito, e que vai fazer com que vocês ganhem tempo. Dentro do cenário de parto, o que a gente mais precisa ter é tempo e paciência. E na hora de tomar uma decisão, vocês não precisam se desesperar, porque se vocês têm essa oportunidade de tomar uma decisão, é porque não é um cenário de urgência. Se for um cenário urgente, vocês não vão ter esse momento, vocês não vão ter essa oportunidade, essa equipe vai agir porque ela está ali para isso. Mas se vocês foram consultados, é porque vocês têm direito de escolha. Quando eu falo com vocês sobre preparação real de parto, preparação consciente, trazer essa responsabilidade para si, é extremamente importante que vocês desenvolvam também simulações e possibilidades na cabeça de vocês e dentro do plano de parto de vocês com aquelas situações a quais vocês não querem passar. Então, é muito comum eu receber gestantes na minha mentoria que falam assim: ai, Laís, eu quero o parto mais natural possível. Eu não quero tomar analgesia, eu não quero tomar epidural. Então, eu não quero cogitar essa possibilidade. Tá bom, mas vamos botar isso no teu plano de parto? Se você pedir para tomar, quando ela vai tomar, qual é a dose que você vai tomar, de que maneira você pode tomar para melhorar essa situação, em que posição você pode ficar. Então, vamos desenvolver, vamos pensar sobre isso, porque durante a gestação a gente quer que tudo aconteça muito redondinho, mas uma preparação de verdade também te prepara para aquele cenário que você não quer. Então, faça simulações com o seu acompanhante, como por exemplo, e se eles indicarem uma cesárea nesse momento, o que a gente precisa se atentar, o que a gente precisa se preocupar, quais são os nossos direitos dentro disso, como a gente pode argumentar para entender se essa decisão de fato é a melhor opção nesse momento. Cenário de cesárea, cenário de indução, por exemplo, vamos precisar induzir o parto, a gente precisa acelerar o parto para evitar um sofrimento fetal, né? Que a gente sabe que essa é um pouco mais clássica. Ou então o bebê tá grande demais, a gente não vai conseguir ter o parto normal porque a dilatação não tá evoluindo. Inclusive, neste final de semana, hoje é quarta, na segunda-feira eu estava em acompanhamento com uma gestante maravilhosa que tá em outro país e ela tava o tempo todo com essa crença do bebê muito grande e o médico cogitou avaliar uma DCP e eu falei pra ela quando que a gente pode de fato avaliar uma DCP, né? Ela tava já se conformando com a cesárea ali no meio do processo, expliquei pra ela
qual é o tempo mínimo de avaliação pra gente poder diagnosticar uma desproporção cefalopélvica. No final, vocês já sabem, partaço normal, então é extremamente importante que vocês consigam ter um repertório para poder argumentar nessa hora, porque às vezes algo é jogado para vocês nesse cenário de parto como uma possibilidade, e se a gente aceita de primeira, a gente às vezes acaba perdendo a oportunidade de viver aquela experiência que a gente queria tanto. E quem tem esse poder de argumentação na hora não é você, minha senhora, é o seu acompanhante. Então desenvolvam respostas inteligentes para cada situação. Se oferecerem ocitocina, o que podemos dizer e de que maneira? Se oferecerem cesárea, o que podemos perguntar e de que maneira? Sempre visando segurança de vocês, boa comunicação e clareza. Então isso entra dentro da semana 7 e 8 que eu falei para vocês que o ideal seria a gente desenvolver simulações e preparo emocional. Quando eu falo sobre preparo emocional, eu preciso que mentalmente vocês estejam muito alinhados. A gente sabe que a tendência é que a mulher sempre vá se dedicar mais nesse processo de preparação, porque afinal é o corpo dela, né? Inclusive, recentemente eu tenho atraído tantos casais que ambos estão tão esforçados em desenvolver isso que eu fico muito feliz porque eles conseguem, de fato, consumir o objetivo da PrEP, que é preparar casais. Então, dentro dessa comunicação de preparo emocional, vocês desenvolvam uma comunicação entre vocês e habilidades, estratégias que façam com que vocês consigam ser o eixo de regulação emocional um do outro e, claro, sempre visando que o homem seja esse amparo para a mulher, porque ela é quem mais precisa e está mais vulnerável nesse momento. Mas como vocês irão se manter concentrados sobre pressão? O que merece a atenção e energia de vocês? Quais são as batalhas que vocês entrariam dentro desse cenário de parto? Isso é muito importante. Existem algumas maternidades que ainda são negligentes e maternidades privadas também. Então, existem algumas maternidades, até mesmo maternidades privadas, que ainda são um pouco negligentes com alguns direitos de vocês, como, por exemplo, entrar junto numa anestesia, ou a mulher precisa fazer um cardiotoco, vai para uma sala mais privada, onde tem outras gestantes mais à vontade e querem privar o acompanhante. É legal vocês terem um preparo muito real e muito consciente de entender quais são as batalhas que valem a pena bater o pé e falar não, isso aqui a gente não aceita que faça, e quais outras não, porque no cenário lindo dos nossos sonhos, vocês têm todos os seus direitos respeitados, mas quando a gente se prepara de verdade, a gente encara a realidade, faz simulação do que pode e o que não pode acontecer e quais seriam as reações de vocês nesse dia. Assim, vocês não são pegos de surpresa, você emocionalmente não fica tão abalada, consequentemente você tem um parto que evolui mais rápido. Então, se você nunca assistiu nenhum vídeo aqui meu, dá uma olhada sobre os vídeos de parto sem sofrimento e todo esse desenvolver aí de assunto de preparação do parto, porque quando você se sente seguro e não é pega de surpresa, o seu parto tende a evoluir muito mais rápido, mas não é o foco desse vídeo hoje. Técnicas para que vocês processem informações mais rápido também, então isso é muito legal. Quando vocês têm uma compreensão clara do processo do corpo e o processo das intervenções, na hora que uma intervenção for oferecida, rapidamente vocês têm que associar qual é o momento que ela deveria ser oferecida no parto e ver se a sua esposa, né, e se você está nesse momento de fato, para conseguir avaliar se ela está sendo oferecida por alguma conveniência médica ou porque ela é necessária. Incluam um acompanhante nas decisões durante todo o processo de pré-natal, justifiquem as suas escolhas para esse acompanhante de forma muito consciente, simulem e repitam essas informações por diversas vezes. Eu já entendi que homens aprendem diferente de mulheres, mas isso não é uma desculpa para que eles não aprendam. Então é importante que a gente consiga trazer eles mais para perto, com jogos de preparação, com simulações, com momentos de descontração, com dates, porque é importante que vocês consigam desenvolver isso ao longo de toda uma gestação. Lá no final, minhas senhoras, esse homem tem 40 semanas para se preparar assim como você. Talvez um pouco menos, 30, se você descobriu sua gestação ali entre 5 e 10 semanas. Mas vocês têm tempo para desenvolver isso e de maneira muito consciente se esse preparo não for adiado. E é isso que eu chamo de preparação real, uma preparação consciente que acompanha vocês durante toda a gestação, porque vocês vão reprogramando essa cabeça e criando atalhos neurais que levam vocês para a resposta certa. Então não é algo como, vamos decorar a tabuada e aí no dia do parto a gente não vai lembrar de nada. A gente esquece aquilo que a gente decora, aquilo que a gente aprende a gente não vai esquecer. Então imagina você 25 semanas inteiras fazendo simulação toda semana com seu marido, chegou lá na hora ele já tá craque, porque vocês já treinaram isso muitas vezes, não é algo que ele precisa se esforçar para pensar, é algo automático e a neurociência explica isso. Se você quiser dominar todas essas estratégias e outras para avaliar sua maternidade, entender melhor sobre o seu corpo, como ter um parto mais rápido e expulsivo, muito mais leve e satisfatório, com uma preparação real, para o cenário de parto real, é só você responder o formulário que eu vou deixar aqui embaixo de aplicação para minha mentoria Prep to Birth. Não deixe de curtir esse vídeo se ele foi relevante para você. Se em algum lugar eu conseguir te ajudar, eu quero muito que você deixe aqui o seu comentário de qual é o próximo conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal e não deixe de maratonar os conteúdos por aqui que a gente tem muita coisa legal para você. É aqui onde as mulheres mais preparadas se encontram. Um beijo e até o próximo.